Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 2. O decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse negócio, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim:
Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artélios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artélios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Os caldeus tentaram fazer parecer que o pedido do rei não era razoável, mas como pretendiam comunicar-se com os deuses, cuja morada não é com a carne, o pedido do rei foi muito apropriado. O rei não suspeitava que Daniel tentasse ganhar tempo, como suspeitava dos sábios, pois Daniel prometeu mostrar ao rei a interpretação do seu sonho. Ele só queria tempo para buscar o seu Deus, para conhecer o segredo, enquanto os sábios confessavam que não podiam interpretar o sonho, a menos que o rei lhes dissesse primeiro o que havia sonhado. Daniel convocou os irmãos a buscarem juntos aquele que é a fonte de toda a sabedoria, crendo que o Senhor lhe revelaria o assunto. A sua fé era tão forte que prometeu mostrar ao rei a interpretação do seu sonho. Se todos buscassem a sabedoria que vem do alto, como fez Daniel, teriam o conhecimento de Deus. Ao dar a conhecer a Nabucodonosor o que será nos últimos dias ou no futuro, como é expresso no versículo 45, ele deu uma breve, mas abrangente história do mundo desde a época do rei Nabucodonosor até que os reinos deste mundo sejam derrubados pelo reino de Deus. Há duas lições importantes que podemos aprender com esta passagem. Uma é que o Senhor, por vezes, revela a sua verdade àqueles que não estão diretamente ligados ao seu povo e à sua obra. E a outra é que ele tem prazer em honrar os seus fiéis servos perante os grandes homens da terra e também livrá-los do perigo e da morte, se o seu nome puder ser honrado por isso. Do ouro ao ferro e ao barro mostra uma grande deterioração no valor e na qualidade. Isto prova claramente o declínio e a degeneração das nações e da raça humana, em vez de melhorias e crescimento para uma era dourada de paz e justiça, como muitos estimam tão carinhosamente. A pedra, que representa o reino de Deus, destrói todos os governos terrenos. Ela não os converte e nem os absorve, e eles são quebrados em pedaços. Então a pedra ocupa todo o território e enche toda a terra. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, tendo sido recolhidos do reino. O território é limpo, o território destes reinos terrestres, não o povo, torna-se o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 11, versículo 15. Deve notar-se que a pedra fere a imagem nos pés que só se desenvolveram mais de 300 anos após a primeira vinda de Cristo. Daí que o reino de Deus não tenha sido estabelecido no primeiro advento do Messias. Tu és a cabeça de ouro, disse o profeta Daniel ao rei. Ou seja, Babilônia, o reino do qual ele era o chefe e representante, era a cabeça de ouro. As diferentes divisões da imagem representam os reinos que se deveriam seguir uns aos outros na supremacia do mundo. Isto é claramente demonstrado pelos versículos 39 e 40. E todos os estudantes de história sabem que desde o tempo de Daniel estes reinos eram Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma. Daí que esses reinos fossem simbolizados pelo ouro, a prata, o bronze e o ferro da grande imagem metálica. E de notar aqui que a divisão do quarto reino, ou seja, Roma, não se baseia no fato de haver pés e dedos dos pés, e naturalmente 10 dedos dos pés, o que poderiam indicar 10 divisões do reino. Mas não só isso, pois o mais importante é que os pés e os dedos dos pés fazem parte do barro de oleiro e parte de ferro, e representam a divisão do quarto reino.
A Escritura Sagrada nos diz: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. A divisão é indicada pelo ferro e pelo barro, e não pelos dedos dos pés. Daí que nesta passagem a divisão do reino romano seja simbolizada, mas não pelo número das divisões. A divisão de Roma em 10 partes é claramente indicada em Daniel 7 e em Apocalipse 13 e 17, pelos 10 chifres das bestas. Pelo casamento entre famílias reais, alguns dos reis procuraram unir terrestres interesses e fazer combinações que lhes dessem poder e supremacia universal, mas falharam. Pois o Senhor tinha dito que não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O reino de Deus deve existir com poder para derrubar todos os governos terrestres antes de os destruir e despedaçar, como é ensinado na profecia. Cristo é coroado rei e recebe o seu reino antes de vir de novo à terra. Lucas 19, versículos 12 a 15. Quando ele vier, usará uma coroa de ouro. Apocalipse 14, verso 14. E na sua veste estará escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Ele então reunirá os súditos do seu reino, e quando o território for limpo, então a pedra ou o reino de Deus tornar-se-á uma grande montanha e encherá toda a terra. Assim o reino é instaurado e plenamente estabelecido por uma sucessão de eventos. O rei Jesus, a capital, os súditos e o território serão colocados a relações harmoniosas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.